Irmãos, eu quero pensar nessa manhã sobre o tema: o deserto pode ser o caminho para Horebe. O deserto pode ser o caminho para Horebe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 3, olha aí para a sua Bíblia, a partir do verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta e sentou-se debaixo dele e orou. Orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ponto de interrogação. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, a vida cristã não é um caminho isento de dificuldades. Todos nós, em algum momento, nós passamos por desertos espirituais, momentos de solidão, momentos de angústias, momento de medo e incertezas. O profeta Elias, mesmo sendo um grande servo de Deus e ter experimentado manifestações poderosas do Senhor, ele chegou a um ponto de exaustão e desespero. Alguns dizem que nesse momento aqui, Elias passava por um processo de depressão profunda. E detalhe, ele tinha acabado de ter uma vitória contra os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, como diz o primeiro livro dos Reis 18, e ele esperava uma grande transformação em Israel. No entanto, depois desse momento espiritual que o povo viu e viveu, esse momento sobrenatural que Israel ali teve junto com Elias, a rainha Jezabel ameaçou Elias de matá-lo, e Elias, tomado pelo medo profundo, tomado pelo cansaço, Elias fugiu para o deserto. Elias acreditava que o seu ministério havia chegado ao fim. Mas Deus tinha um propósito nesse deserto.
Porque o que parecia ser um momento de fracasso, o que parecia ser um momento de abandono, na verdade, era uma jornada para o encontro transformador lá no Monte Horebe. E hoje eu quero pensar junto com você, com a experiência de Elias, dizendo ou lembrando que o deserto ele não é um fim, mas um caminho para algo maior na presença de Deus. E eu quero então provocar você nessa manhã a pensar sobre o seu deserto. Ou quem sabe o deserto de alguém que você ama está passando. Talvez você esteja vivendo o seu Horebe, o seu melhor momento, o seu momento com Deus. Mas talvez alguém que você ame, alguém que você conheça, esteja passando por um momento de deserto, de cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço físico, ao ponto de não querer ver ninguém, ao ponto de querer até desistir, como foi o caso aqui de Elias. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com você, baseado nos versos 3 e 4, é que o deserto ele não é o fim, mas é o caminho. Deserto não é o fim, mas é o caminho. Elias ele estava emocionalmente abalado e espiritualmente esgotado. Ele sentiu medo e fugiu, e diz a Bíblia que ele fugiu para o deserto. Ei, muitas vezes nós somos levados a desertos, não por escolha própria, mas pelas circunstâncias da vida. Problemas familiares, dificuldades financeiras, desânimo, doenças, perdas. E o deserto é um lugar de solidão, deserto é um lugar de escassez. E Elias acreditava que era o fim, mas na realidade era um processo, era um caminho para algo maior que Deus tinha na vida dele. Porque Deus não permite que passemos por deserto sem propósito. Eu falei isso domingo passado. E na Bíblia nós vemos que muitos homens e mulheres, muita gente de Deus, passaram por períodos de deserto antes de serem preparados para algo muito maior. Que é um exemplo, Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. O próprio Cristo, meu Senhor, o seu Senhor, ele foi conduzido ao deserto antes de iniciar o seu ministério. Ou seja, o deserto ele pode parecer um lugar de fim, mas na verdade é um caminho para novos começos. Quem sabe profissionalmente você está vivendo um deserto, desafios que trazem medo, desafios que você às vezes não compreende, talvez não saiba como nem vai sair disso, mas é Deus preparando você para algo muito maior. Essa é a primeira coisa que eu aprendo, é a primeira verdade que eu consigo aprender nesse texto. Mas há uma segunda verdade, baseada nos versículos 4 e 5, é que no deserto Deus nos alimenta e nos fortalece. Deus não nos abandona no deserto. Pessoas nos abandonam quando as coisas não estão bem. Mas Deus não. Elias, diz o texto que nós lemos, ele chegou ao ponto de desejar a morte. Ele não via mais sentido na sua caminhada. Mas em vez de condená-lo ou repreendê-lo, Deus envia um anjo para alimentá-lo. Deus podia ter, esse Deus que muitas vezes a gente prega, está fazendo o que aí? Depressão? Depressão não é coisa de crente não, hein? Deus podia ter usado um jargão desse para condenar, para puxar a orelha, mas não. Deus alimenta, traz um refrigério, porque o alimento que Deus providenciou para Elias simboliza o seu sustento divino em meio às dificuldades. Ei, Deus nos fortalece quando nós estamos fracos. Nos fortalece espiritualmente, através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo. Nos alimenta emocionalmente, nos fortalece emocionalmente, nos dando paz, renovando a nossa esperança, mesmo quando a medicina diz não, quando a justiça diz não, quando os que estão ao nosso lado diz não, Deus nos sustenta emocionalmente, dizendo, ei, eu estou no controle.
Deus nos sustenta fisicamente, suprindo as nossas necessidades, dando-nos descanso. Irmãos, nós que temos família na América, em especial, né, nos Estados Unidos da América, há um desconforto para nós aqui. Essa semana, falando com a minha filha, eu falei, minha filha, como é que está aí? Porque não é o fato apenas de estar sujeito a ser extraditado de volta para o país. É toda a forma como é feito. E a gente se preocupa com os nossos. Mas essa semana eu orei e falei, Senhor, eu não posso estar lá ou fazer qualquer coisa, mas o Senhor pode. O Senhor vai estar lá, o Senhor está lá, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, me veio uma paz no meu coração, dessa paz de descanso. Dizer, olha, está nas mãos do Senhor. Porque, quando eu olho para os versículos 6 e 7, eu noto que Elias, ele dormiu e foi acordado 2 vezes pelo anjo para comer. Então, isso me ensina que, além da nutrição espiritual, há um cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Porque, às vezes, estamos apenas preocupados com o espiritual, e isso é importante, mas nós aí que somos tricotômicos, né, que defendemos a ideia de que o homem inteiro, o homem integral, ele é constituído de corpo, alma, que é a psique, e o espírito. Deus, ele supre as 3 áreas. Deus cuida das 3 áreas. Ele cuida das nossas emoções, da nossa mente, do nosso emocional, cuida do nosso espiritual, mas Ele cuida também do nosso físico. Nos ensina, né, que nós precisamos, cuida no sentido de nos dar direção, que nós precisamos cuidar do nosso físico também, descansando para seguir em frente. Então, assim como Deus sustentou Elias, Ele também nos fortalece nos momentos mais difíceis, porque o deserto não é um lugar onde Deus nos abandona, mas é onde Deus cuida da gente para que possamos continuar a jornada. Talvez no deserto que você está numa posição que você olhou para o lado e muita gente te abandonou. Muitos amigos que gostavam de estar com você no futebol, nas caminhadas, no dia a dia, sumiram. Talvez familiares que você contava que podia te ajudar nesse momento de mais dificuldade, também te deixou na mão. Mas Deus não. Deus não. Deus continua cuidando, suprindo, sustentando, fazendo milagres na sua vida. Essa semana eu fui visitar uma membro da nossa igreja, a Rosângela. A Rosângela sempre senta aqui, nesse banquinho aqui da frente. Rosângela é uma benção. Rosângela, ela está com 2 irmãos que estão passando por um câncer muito, mas muito agressivo. E visitando um desses irmãos da Rosângela, na verdade a irmã, nossa querida Meire, que sempre estava aqui com a gente, e pensando ali nos milagres que aquela família já viveu. Porque a Rosângela teve uma neta que está sempre aqui com ela, a Lavínia, que também teve câncer e foi curada. Quando criança, ela teve um câncer muito sério e foi curada. A Rosângela tem um filho, que é até professor de faculdade, chamado Tiago. Tiago, alguns anos atrás, sofreu um acidente muito sério e foi dado como morto, já estava inclusive no saco, morto. E ele reviveu. Ficou 15 minutos morto. E hoje é um professor, um cara espetacular. Rosângela tem um outro neto, na verdade sobrinho neto, que com Velotrol, criança ainda, ele veio de Velotrol e desceu a escada de mais ou menos 3 metros de altura,
desceu com o Velotrol lá embaixo. E quando perguntaram, ele chegou lá embaixo sem nenhum arranhão. Que perguntaram para ele, como é que você caiu? Ele falou, não caí não, vovó, o moço fez eu voar. Disse que o moço segurou o Velotrol dele e botou no chão. E eu falei para aquela família, olha, quantos milagres essa família viveu. Não me surpreenderá se um outro milagre bater na sua porta. Porque é assim que o Senhor faz. Ele nos sustenta, cuida da gente. O problema é que às vezes a gente está ali, veio a luta, veio o deserto, a gente se tranca numa caverna e a nossa ideia é, eu quero morrer. Eu não aguento, não suporto. E talvez a pergunta seja da nossa mente, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Aí eu olho para o texto e eu aprendo uma terceira verdade, baseado nos versículos 12 e 13. No deserto, Deus se revela de maneira suave e profunda. Porque ao ser fortalecido, Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali diz a Bíblia que Elias teve um encontro transformador com o Senhor. Elias, ele esperava que Deus se manifestasse de uma forma grandiosa, através de um terremoto, através de um vento, através de um fogo, mas Deus escolheu a falar através de uma brisa suave. Talvez você esteja esperando um sobrenatural, talvez você esteja esperando algo miraculoso, de maneira assim que todos verão, mas Deus está cuidando no silêncio. Deus está tratando lá no silêncio, quietinho, sem tumulto, sem aquele auê, mas Deus está fazendo. Porque isso me ensina, quando eu olho para essa visão que Elias teve, que Deus nem sempre fala da maneira que nós esperamos. Muitas vezes nós buscamos respostas espetaculares, mas Ele nos fala de maneira simples e íntima. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, porque no meio do caos, no meio do barulho do mundo, no meio das nossas preocupações, a voz de Deus pode ser ouvida em momentos de silêncio e de comunhão com Ele. É por isso que muita gente vai ao monte, e que é um lugar que a gente deveria ter hábito de ir. Porque às vezes a gente está querendo ir naquele culto do reteté. Lá, agora é lá. É lá que Deus vai falar. Lá vai vir o profeta, lá vai vir o profetizo. Eita glória! Eu falei isso aqui uma vez, né? Eu orei ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor. Eu falei, Senhor, manda os pentecostais aqui para a nossa igreja, Senhor. Senhor, a nossa igreja é fria demais, Senhor. Falta que eu faço de um glória a Deus, de um aleluia e tal. E eu falei, Senhor, manda pentecostal. Aí vem os pentecostais. Quem veio? Flávio. Professor Flávio, o mais batista dos pentecostais que eu conheço. Aí eu descobri que eu estava orando, eu falei, Senhor, mas eu pedi um pentecostal. Você pediu um pentecostal. Te mandei. Eu falei, não, Senhor, eu preciso dos pentecostal daqueles do reteté mesmo, irmão. Porque às vezes a gente acha que essa é a presença de Deus. Às vezes a gente acha que esse silêncio aqui, batistal, não é a presença de Deus. Às vezes a gente acha que para ter a presença de Deus, tem que haver todo aquele movimento. Não, Deus também se movimenta e apresenta-se daquela forma também, mas no silêncio Deus também se manifesta. No silêncio, Deus também se mostra. O que Elias precisava não era de sinais grandiosos, mas da certeza da presença de Deus. Então hoje eu já oro diferente. Eu falo, Senhor, hoje pode mandar um montão de Flávio para cá, Senhor. Porque é no silêncio do Flávio que nós temos sido abençoados também.
Mas se o Senhor mandar também uns do reteté, eu não vou ficar triste não, Senhor. Manda também. No deserto, Deus quer nos ensinar a ouvir a sua voz de maneira profunda, de intimidade, mais do que barulho, mais intimidade, relacionamento. Ele nos leva a lugares de solitude para falar diretamente ao nosso coração. Diretamente ao nosso coração. E aí eu aprendo uma quarta coisa, baseado no versículo 10. No deserto, Deus corrige as nossas perspectivas. Há uma correção de perspectiva no deserto. Elias, ele estava preso numa visão distorcida da realidade. E esse é um problema. Elias, ele acreditava que ele estava completamente sozinho e que seu trabalho havia sido em vão. Mas Deus corrige aqui a perspectiva de Elias, mostrando que havia ainda 7.000 em Israel que não havia dobrado o joelho a Baal. Olha aí no versículo 18 aí. Elias reclama, Senhor, só eu sozinho, Senhor. É eu carregando nas costas, Senhor, eu estou carregando minha família nas costas. Senhor, essa é a empresa, é só eu. Aí Deus, baixa a bola, irmão. Tem 7.000 que também não se dobraram perante Baal. Tem muita gente aí que no silêncio tem abençoado a sua vida e a vida da igreja. Tem gente aí no silêncio fazendo o milagre acontecer. Tem gente aí no silêncio indo para Horebe. Então isso nos ensina que muitas vezes no deserto a nossa visão fica limitada pelo medo e pelo cansaço. O desânimo nos faz enxergar uma situação pior do que ela realmente é, e nós podemos achar que estamos sozinhos, mas Deus tem um propósito maior do que nós conseguimos perceber. A gente só percebe o externo. Só percebe aquilo que a nossa mente, cauterizada por alguma coisa, está vendo. Mas no deserto, Deus nos leva a enxergar a realidade com os olhos dele, não os nossos olhos. Não com as nossas emoções. Deus nos mostra que nós não estamos sozinhos e que seu plano é maior do que imaginávamos. Tem muita gente aí que pensa igual você, que está orando junto com você, que está abençoando você sem você nem saber. Então você não está sozinho, não. Você não está sozinho. E quinta e última coisa, eu aprendo que o deserto nos prepara para um novo propósito. Olha o que diz o capítulo 19, olha aí no capítulo 19, versículo 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vai para o deserto. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Melolá, para suceder a você como profeta. Elias pensou que seu ministério tinha acabado. Mas Deus mostrou que tinha muito ainda para ser feito. Talvez um diagnóstico para você disse que a sua vida acabou. Mas Deus tem muita coisa ainda para a sua vida. Talvez uma palavra de alguém para você diz, olha, acabou, já era, não tem mais jeito. Mas Deus ainda tem muita bênção para você. Tem muito propósito ainda a ser servido e seguido para você pelo Senhor. Deus deu a ele uma nova missão. A missão era levantar novos líderes para dar continuidade à sua obra. Por isso, meu irmão, o deserto não é o fim, mas o lugar de preparação para um novo tempo. Deus usa momentos difíceis para nos direcionar a um propósito maior. Às vezes Deus nos leva ao deserto, não para encerrar um ciclo, mas para renovar e nos enviar para uma nova missão. Então, se você está atravessando um deserto, saiba que Deus está preparando você para algo novo.
Porque depois da crise vem a renovação. Depois do deserto vem um novo chamado. Um novo chamado. Renovação. Deserto não é o fim. Deserto é um recomeço. E eu concluo. Eu finalizo dizendo que se você está atravessando um deserto hoje, lembre-se que o deserto não é um fim, mas um caminho para o encontro com Deus. Deserto sempre nos sustenta através de Deus, e a gente, ali, todas as áreas da nossa vida são sustentadas num mover espiritual. No deserto, Deus revela de maneira profunda e transformadora. E então o deserto de Elias levou Elias para o Horebe, onde ele recebeu novas direções de Deus e foi renovado a continuar no seu ministério. Então, se você está vivendo em um momento de dificuldade, a palavra de hoje é: não desista. A palavra de hoje é a pergunta de Deus: o que é que você está fazendo aí? Cabisbaixo, triste, desmotivado, sem esperança. Deus está usando essa fase para moldar a sua fé, para fortalecer o seu coração, para prepará-lo para algo maior. Então o deserto, ele pode ser doloroso, mas é nele que Deus se revela de maneira mais íntima. O seu deserto pode ser o caminho para Horebe, o lugar onde Deus fala de forma suave e transformadora. Então que possamos aprender a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Ele está conduzindo-nos para o encontro mais profundo com Ele. Porque esse é o maior propósito de Deus, nos conduzir a uma vida mais íntima e mais profunda, ao ponto de conhecer qual é o propósito dele para a gente. O deserto é a escola do crente, mas o deserto é um lugar de passagem, não de morada. Por isso, não faça morada no deserto. Tenha só uma tenda, porque a hora que a nuvem se mover, é hora de você se levantar, porque o milagre de Deus está chegando para a sua vida. Amém? Fique de pé. Logo mais à noite eu quero falar sobre o divino alfaiate. Uma mensagem de Deus para o seu coração. Uma visão de Deus para impactar a sua vida, e eu tenho certeza que ajudar você na sua caminhada cristã. Então, logo mais, às 18 horas, não perca, um culto abençoado pelo Senhor. Convide outras pessoas a estarem aqui cultuando ao Senhor junto com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que nós vivemos hoje. Ao chegarmos aqui, sermos abraçados pelos irmãos, indo para as nossas classes de escola bíblica e ali podendo usufruir da Tua graça, ouvir mais do Senhor, aprender mais de Ti. Chegar ao templo, Senhor Deus, poder adorar o Senhor, cantar louvores, rendendo graças ao Teu santo nome. Investir na Tua obra, contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e somos gratos porque a Tua palavra diz que tudo vem de Ti e é da Tua mão que nós devolvemos. Então, se estamos devolvendo hoje, participando deste momento do culto, de entrega de dízimos e ofertas, é porque o Senhor tem prosperado as nossas vidas. Oramos também para aqueles que não puderam participar desse momento do culto, de dízimo e oferta. Se o problema, Senhor Deus, é um desemprego, que o Senhor possa abrir as portas. Mas se o problema for dureza no coração, que o Senhor possa lembrá-los, Senhor Deus, de todo o sustento que o Senhor dá. Muito obrigado também por esta palavra de incentivo, de renovo, mas também de provocação, de que o deserto não é o nosso lugar, a caverna não é o nosso ambiente. Nós precisamos marchar, sair em direção para um propósito maior que o Senhor tem, para chegarmos no Horebe, no lugar de encontro com o Senhor. Queremos ter um encontro real com o Senhor, intimidade profunda contigo, é o que nós queremos, Senhor. Agora, Pai, leva-nos para os nossos lares,
Nos dê também um alimento físico, Senhor Deus, abençoador. Que no momento que estivermos almoçando, possamos estar lembrando, Senhor Deus, daqueles que não têm o que comer. Que possamos, Senhor Deus, também abrir a nossa mente e abençoar o celeiro da igreja, como no último domingo do mês, trazendo o alimento para abençoar a vida daqueles que não têm, ou que estão passando por muita dificuldade alimentar. Nos ensine, Senhor Deus, a ter um coração social, ao ter um coração, Pai, que divida com o próximo. Pai, nos dê também uma tarde de descanso, e logo mais, Senhor Deus, às 18 horas, queremos estar aqui de volta, cultuando o Teu nome, adorando ao Senhor e ouvindo mais uma vez a Tua voz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam conosco aqui nesse instante, e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz...